Olá, tudo bem? Chegamos ao dia 88 da nossa leitura da Bíblia comentada em 365 dias. Eu sou a Tati, da Palavra com Tati, e agradeço a sua companhia. Nós estamos usando a Bíblia de Estudo Joyce Meyer com comentários da autora. Hoje nós permanecemos no Antigo Testamento, em ordem cronológica, no primeiro livro de Samuel, dos capítulos 1 ao 4. Que o Senhor nos abençoe. 1 Samuel, autor, incerto, data entre 931 a.C. e 722 a.C. Princípios para a vida diária. Deus responderá ao clamor de um coração puro e desesperado como o de Ana. Deus irá expor um coração mau e rebelde como o de Saul. Deus olha para o nosso coração. Nossos atos são importantes, mas Ele olha para além deles, para as motivações e intenções do nosso coração. O primeiro livro de Samuel nos conta a história deste sacerdote de Israel e de Saul, o primeiro rei de Israel. Ele nos apresenta Davi e nos dá um histórico extenso acerca deste homem que mais tarde sucederia Saul como governante do povo de Deus. Entre outras coisas, em meio a algumas histórias e aventuras dramáticas, este livro revela a importância do coração. No início de 1 Samuel, vemos uma mulher estéril com um coração desesperado, mas puro, que ora ardentemente a Deus. Deus responde com milagre e lhe dá Samuel por filho. Samuel, por sua vez, serviu a Deus com um coração fiel como profeta e sacerdote em Israel. Ele ungiu Saul rei, e embora Deus tivesse claramente escolhido Saul para governar, vemos que seu coração era mau, ciumento, medroso e irado. Contra o pano de fundo da maldade de Saul, vemos Deus levantar o futuro rei, Davi, que é chamado de homem segundo o coração de Deus. Então sabemos que seu coração era puro e digno de honra perante o Senhor. 1 Samuel 16:7 nos diz que o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Decida hoje que tudo aquilo que o Senhor verá ao olhar para o seu coração será agradável a Ele. Capítulo 1. O nascimento de Samuel. Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do efraimita Zufi. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofne e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim, e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada.
Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Eli respondeu: Vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: Espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: Eu o pedi ao Senhor. Ana consagra Samuel. Quando no ano seguinte Eucana subiu com toda a família para oferecer sacrifício anual ao Senhor, e para cumprir o seu voto, Ana não foi, e disse ao seu marido: Depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Disse Eucana a seu marido: Faça o que lhe parecer melhor. Fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então ela ficou em casa e criou seu filho até que o desmamou. Depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. E ela lhe disse: Meu senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui ao teu lado, orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso agora eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adorou o Senhor. Comentários da autora, colocando a palavra em ação. Você está orando ardentemente para que alguma coisa aconteça em sua vida, assim como Ana estava orando por um filho? Lembre-se de Ana e saiba que Deus ouve o seu clamor desesperado e que ele lhe responderá. Capítulo 2. A oração de Ana. Então Ana orou assim: Meu coração exulta no Senhor minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Não há rocha alguma como nosso Deus. Não falem tão orgulhosamente, nem saia de tuas bocas tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio. É Ele quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora não passam fome. A que era estéril deu à luz 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. O Senhor mata e preserva a vida, ele faz descer à sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza, ele humilha e exalta, levanta do pó o necessitado, e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentar-se com príncipes e lhes dá lugar de honra, pois os alicerces da terra são do Senhor. Sobre eles estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalece. Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará até os confins da terra. Ele dará poder a seu rei e exaltará a força do seu ungido. Então Eucana voltou para casa em Ramá, mas o menino começou a servir o Senhor sob a direção do sacerdote Eli. A maldade dos filhos de Eli. Os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinham com um garfo de 3 dentes, e enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, ou travessa, ou caldeirão, ou caçarola, e o sacerdote pegava para si tudo que vinha no garfo. Assim faziam com todos os israelitas que iam a Siló. Mas antes mesmo de queimarem a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: Dê um pedaço dessa carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, somente crua. Se o homem lhe dissesse:
Deixe primeiro a gordura queimar e então pegue o que quiser. O auxiliar respondia: Não, entregue a carne agora, senão eu a tomarei à força. O pecado, o pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Samuel, contudo, ainda menino, ministrava perante o Senhor vestindo uma túnica de linho. Todos os anos sua mãe fazia uma pequena túnica e a levava para ele quando subia a Siló com o marido para oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava Eucana e sua mulher, dizendo: O Senhor dê a vocês o Senhor dê a vocês filhos desta mulher no lugar daquele por quem ela pediu e dedicou ao Senhor. Então voltavam para casa. O Senhor foi bondoso com Ana. Ela engravidou e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo que os seus filhos faziam a todo Israel, e que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Por isso lhes perguntou: Por que vocês fazem essas coisas? De todo o povo ouço a respeito do mal que vocês fazem. Não, meus filhos, não é bom que esse culto se espalhando entre o povo do Senhor. Se um homem pecar contra outro homem, os juízes poderão intervir em seu favor. Mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão de seu pai, pois o Senhor queria matá-los. E o menino Samuel continuava a crescer, sendo cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. Profecia contra a família de Eli. E veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: Assim diz o Senhor: Acaso não me revelei claramente à família de seu pai, quando eles estavam no Egito sob o domínio do Faraó? Escolhi seu pai dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, subir ao meu altar, queimar incenso e usar um colete sacerdotal na minha presença. Também dei à família de seu pai todas as ofertas preparadas no fogo pelos israelitas. Por que vocês zombam de meu sacrifício e da oferta que determinei para a minha habitação? Por que você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, o meu povo? Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: Prometi à sua família e à linhagem de seu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: Longe de mim tal coisa, honrarei aqueles que me zombaram. Honrarei aqueles que me honraram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. É chegada a hora em que eliminarei a sua força e a força da família de seu pai, e não haverá mais nenhum idoso na sua família. E você verá aflição na minha habitação. Embora Israel prospere, na sua família ninguém alcançará a idade avançada, e todo descendente seu que eu não eliminar de meu altar será poupado apenas para lhe consumir os olhos com lágrimas e para lhe entristecer o coração. E todos os seus descendentes morrerão no vigor da vida. E o que acontecer a seus 2 filhos, Ofni e Finéias, será um sinal para você. Os 2 morrerão no mesmo dia. Levantarei para mim um sacerdote fiel que agirá de acordo com o meu coração e o meu pensamento. Edificarei firmemente a família dele, e ele ministrará sempre perante o meu rei ungido. Então todo o que restar da sua família virá e se prostrará perante ele, para obter uma moeda de prata e um pedaço de pão. E lhe implorará que o ponha em alguma função sacerdotal para ter o que comer. Comentários da autora. Aplicação para a vida. Devemos nos lembrar de que o que sobe pode descer. Deus nos exalta e Ele pode nos abater. Se quisermos ser líderes no seu reino, precisamos desenvolver e manter um caráter forte e piedoso e a mais íntima comunhão com Ele, para que possamos permanecer na posição a qual Ele nos levantar. Capítulo 3. O chamado de Samuel. O menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus.
Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: Estou aqui. E correu até Eli e disse: Estou aqui e o Senhor me chamou? Eli, porém, disse: Não o chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou: Samuel! E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: Estou aqui e o Senhor me chamou? Disse Eli: Meu filho, não o chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: Estou aqui e o Senhor me chamou? Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino. E lhe disse: Vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar-se. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes. Samuel, Samuel. Samuel disse: Fala, pois o teu servo está ouvindo. E o Senhor disse a Samuel: Vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião, executarei contra ele tudo o que falei contra sua família, do começo ao fim. Pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os puniu. Por isso jurei à família de Eli: jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli, mediante sacrifício ou oferta. Samuel ficou deitado até de manhã e então abriu as portas da casa do Senhor. Ele teve medo de contar a visão a Eli, mas este o chamou e disse: Samuel, meu filho. Estou aqui, respondeu Samuel. Eli perguntou: O que é que o Senhor lhe disse? Não esconda de mim. Deus o castigue e o faça com muita severidade se você esconder de mim qualquer coisa que ele lhe falou. Então Samuel lhe contou tudo e nada escondeu. Então Eli disse: Ele é o Senhor, que faça o que lhe parecer melhor. Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio de sua palavra. Comentários da autora. Como ouvir a voz de Deus? Quando Deus começou a chamá-lo, Samuel pensou que seu mestre Eli estivesse falando com ele. Nas duas vezes, Eli disse a Samuel: Não o chamei. Depois que isso aconteceu pela terceira vez, Eli finalmente entendeu que Deus estava chamando Samuel. Deus falou com Samuel com uma voz que lhe era familiar, para que ele não se assustasse. Samuel estava acostumado a ouvir a voz de Eli. Portanto, quando Deus o chamou, a voz soou como a de Eli. Do mesmo modo, Deus quer que o escutemos. Então ele nos fala através de uma voz que podemos reconhecer. Às vezes pode parecer a nossa própria voz. Outras vezes pode parecer a voz de alguém que conhecemos. Mas o fato é que quando Deus falar conosco, sua voz sempre nos trará paz. As pessoas que ouvem as minhas mensagens, onde ensino, me dizem que frequentemente, quando estão em um momento de decisão, elas me ouvem dizer algo que lhe dá direção ou correção. O que realmente estão ouvindo é Deus falando através da sua palavra, mas ouviram a minha voz, falando com elas por tanto tempo que parece que sou eu quem está falando. Uma mulher me disse em uma reunião: Eu estava em uma situação difícil com meu marido. Deus falou comigo e me disse o que fazer, lembrando-me de algo que você disse em uma das suas ministrações. De repente, ouvi a sua voz dizendo exatamente o que eu precisava me lembrar. Deus me fez lembrar daquilo como uma palavra dita no tempo certo. Embora ela tenha ouvido a minha voz ecoando do seu banco de memórias, foi o Espírito Santo quem trouxe à existência aquela lembrança exatamente quando ela precisava. Quando Deus fala conosco, ele geralmente não troveja do céu. Muitas vezes ele fala conosco através do que a sua palavra chama de uma voz mansa e suave, que vem do nosso homem interior. Em situações como essas, podemos pensar que estamos falando com nós mesmas, mas a palavra de Deus em nosso espírito está sempre cheia de uma sabedoria
que jamais poderíamos ter por conta própria. Algumas pessoas me dizem: você está sempre dizendo, Deus disse. Parece que você tem conversas com Deus o tempo todo. Realmente tenho comunhão com Deus regularmente, e Ele fala comigo de muitas formas diferentes. E também está tentando falar com todas as outras pessoas o tempo todo. Todas nós podemos ouvi-lo se simplesmente pedirmos a Ele para nos falar claramente. Ouvirmos o nosso homem interior ou a nossa mulher interior, que é a nossa consciência, e esperarmos que Ele fale. Deus fala conosco de muitas formas diferentes. Muitas pessoas pensam que não ouvem a Deus porque estão esperando algum tipo de manifestação sobrenatural, que é improvável que aconteça. Na maior parte do tempo, Deus fala em nossos corações através da paz ou da falta de paz. Se tivermos paz, podemos ir em frente com a atitude que pretendíamos tomar, mas se não tivermos paz, essa é uma palavra da parte de Deus nos dizendo para parar. Deus também fala através da sabedoria e do bom senso. Ele não nos leva a fazer tolices. Ele fala conosco através da sua palavra. Ele nos fala através de outras pessoas e até das nossas circunstâncias. Quero encorajá-la a começar a pedir a Deus para falar com você e depois procurar ouvir a sua voz. Ele tem muitas coisas boas para lhe dizer. Capítulo 4. A palavra de Samuel espalhou-se por todo Israel. Os filisteus tomam a arca. Nessa época, os israelitas saíram à guerra contra os filisteus. Eles acamparam em Ebenezer e os filisteus em Afec. Os filisteus dispuseram suas forças em linha para enfrentar Israel. E intensificando-se o combate, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4.000 deles no campo de batalha. Quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel perguntaram: por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? E acrescentaram: vamos a Siló buscar a arca da aliança do Senhor, para que ele vá conosco e nos salve das mãos dos nossos inimigos. Então mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos exércitos, que tem o seu trono entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Ofne e Finéias, acompanharam a arca da aliança de Deus. Quando a arca da aliança do Senhor entrou no acampamento, todos os israelitas gritaram tão alto que o chão estremeceu. Os filisteus, ouvindo os gritos, perguntaram: o que significam todos esses gritos no acampamento dos hebreus? Quando souberam que a arca do Senhor viera para o acampamento, os filisteus ficaram com medo e disseram: deuses chegaram ao acampamento. Ai de nós, nunca nos aconteceu uma coisa dessas. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? São os deuses que feriram os egípcios com toda espécie de pragas no deserto. Sejam fortes, filisteus, sejam homens ou vocês se tornarão escravos dos hebreus. Assim como eles foram escravos de vocês, sejam homens e lutem. Então os filisteus lutaram e Israel foi derrotado. Cada homem fugiu para sua tenda. O massacre foi muito grande. Israel perdeu 30.000 homens da infantaria. A arca de Deus foi tomada e os 2 filhos de Eli, Ofne e Finéias, morreram. A morte de Eli. Naquele mesmo dia, um benjamita correu da linha de batalha até Siló, com as roupas rasgadas e terra na cabeça. Quando ele chegou, ele estava sentado em sua cadeira ao lado da estrada. Estava preocupado, pois em seu coração temia pela arca de Deus. O homem entrou na cidade, contou o que havia acontecido, e a cidade começou a gritar. Eli ouviu os gritos e perguntou: o que significa esse tumulto? O homem correu para contar tudo a Eli. Eli tinha 98 anos de idade e seus olhos estavam imóveis. Ele já não conseguia enxergar. O homem lhe disse: acabei de chegar da linha de batalha. Fugi de lá hoje mesmo. Eli perguntou: o que aconteceu, meu filho? O mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus e houve uma grande matança entre os soldados. Também os seus 2 filhos, Ofne e Finéias, estão mortos e a arca de Deus foi tomada. Quando ele mencionou a arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, ao lado do portão. Quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Ele liderou Israel durante 40 anos. Sua nora, a mulher de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz. Quando ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada e que seu sogro e seu marido estavam mortos, entrou em trabalho de parto e deu à luz.
mas não resistiu às dores do parto. Enquanto morria, as mulheres que a ajudavam disseram: Não se desespere, você teve um menino. Mas ela não respondeu, nem deu atenção. Ela deu ao menino o nome de Icabode e disse: A glória se foi de Israel, porque a arca foi tomada, e por causa da morte do sogro e do marido. E ainda acrescentou: A glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Chegamos ao fim do episódio de hoje. Eu te aguardo amanhã. Que Deus nos abençoe.